Bom dia, povo de Deus, a paz seja convosco, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Eu sou a missionária Mirlene, estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor, amém? E eu já quero te convidar a você estar orando comigo nessa manhã. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, digno de toda adoração, de toda exaltação. Paizinho querido, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, te agradecendo pela oportunidade, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, transgressões, pela nossa maneira de ser, de agir, de pensar e de falar. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa ministrar os nossos corações através da Tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? O Senhor, Ele tem uma palavra no nosso coração. Já quero desde já agradecer você que está inscrito nesse canal, você que tem orado aqui comigo todos os dias, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar as nossas mentes, nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar as nossas vidas através desse canal, no nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28, diz assim: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente ou imediatamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém, povo de Deus? Essa palavra é de uma passagem bastante conhecida, ao qual a gente sabe que Pedro ele anda sobre as águas. A Bíblia fala que em certo tempo Jesus ele manda os discípulos atravessar para o outro lado e ele sobe ao monte para orar. Só que ele demora orando e os discípulos já estão no meio do mar. E quando Jesus ele decide ir ter com os discípulos já estão longe. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai ter com eles andando sobre as águas. Imagina, querido, o mar escuro de madrugada e você olhar para o meio do mar, dentro do barco, e ver alguém andando sobre as águas. Realmente é de se assustar. A palavra do Senhor disse que os discípulos olharam e pensaram: será que é um fantasma? Os discípulos ficaram com medo. Mas Jesus falou: não temas, sou eu. E quando Jesus fala assim, não temas, sou eu, Pedro identifica que era Jesus. E ele fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir andando sobre as águas. Manda eu ir te encontrar andando sobre as águas. E Jesus fala: vem, Pedro. E ele vai. E a Bíblia fala que ele anda sobre as águas. Queridos, hoje o Senhor tem uma palavra para ministrar aos nossos corações, ao qual Deus falou muito comigo dessa palavra. Andar sobre as águas é viver no sobrenatural. Andar sobre as águas é contemplar um milagre. É viver algo que ainda não se viveu. É alcançar uma estação ao qual ainda não tinha vivido, né? A Bíblia fala que Pedro ele anda sobre as águas, ele sai do barco e ele anda sobre as águas, ele experimenta um grande milagre, ele experimenta uma grande experiência com o Senhor, ele alcança uma grande vitória, até porque a Bíblia vai dizer que Jesus tinha 12 discípulos, mas somente Pedro andou sobre as águas. Eu quero te dizer, querido, que o Senhor
muitas vezes Ele vai nos permitir ou Ele vai nos chamar para viver algo sobrenatural. Às vezes nós vamos ter experiências com o Senhor maravilhosas, vamos alcançar milagres maravilhosos, milagres ao qual muita gente vai olhar e vai desejar até mesmo estar vivendo aquele milagre, né? Onde ali os discípulos, eles até queriam, mas eles não tinham coragem de se lançar, e Pedro se lançou e viveu o sobrenatural, por causa que Jesus chamou ele. Ele viveu o sobrenatural. Mas sabe o que acontece, querido? Depois de um grande milagre, depois de uma grande estação de vitória, depois de uma grande conquista, Pedro agora enfrenta o medo. A Bíblia fala que quando ele começa a andar sobre as águas, ele temeu. Ele reparou a força do vento e ele teve medo. Sabe por quê? Porque ele teve medo e ele começou a afundar. Mas ele começou a afundar, querido, porque ele sentiu a força do vento. É verdade, querido, que quando a gente alcança um novo patamar em Cristo, quando nós alcançamos uma nova fase na nossa vida, quando nós alcançamos uma nova vitória, às vezes vamos experimentar ventos que ainda a gente não tinha experimentado. Uma coisa é experimentar o vento de dentro do barco, outra coisa é experimentar o vento andando sobre as águas. Uma coisa é experimentar o vento de dentro do barco, outra coisa é experimentar o vento andando sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele experimenta o vento forte, ele sente a força do vento, só que ele não está no barco, ele está sobre as águas. Porque conforme o nível que Deus vai nos elevando, a gente vai sentindo mais forte o vento. Você está conseguindo me entender? Deus, ele está mudando a nossa fase, ele está mudando a nossa estação, ele está nos elevando de nível, ele está nos alcançando, nos trazendo a alcançar vitórias que nós almejávamos, que nós desejávamos há tempo. Só, querido, que quando a gente alcança essa vitória, quando a gente chega nesse novo nível, quando a gente chega nesse novo tempo, a gente vai passar por experiências diferentes, e muitas vezes essas experiências ou esses ventos fortes vai nos fazer temer. Era algo novo, era algo que Pedro nunca tinha experimentado, era algo que Pedro nunca tinha vivido. E quando ele teme, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. É normal, querido, que quando nós vamos alcançar uma grande vitória, quando a gente chega num outro nível de luta, né? Um outro nível de luta, é normal que a gente venha temer. E a gente até pense, agora eu vou morrer. Eu andei sobre as águas, eu vivi o sobrenatural, mas eu não dou conta disso aqui. Não é verdade? O Senhor está ministrando os nossos corações. Eu não dou conta disso aqui, eu não dou conta desse vento. Porque muitas vezes, nesse novo nível que você vai chegar, nesse novo nível que você vai alcançar, às vezes é uma vitória, às vezes é uma conquista, às vezes é uma bênção, às vezes é um cargo que você vai alcançar na tua empresa. Às vezes é algo que o Senhor está fazendo na tua vida espiritual, financeira, familiar. E muitas das vezes ali agora você vai ter que lidar com a inveja. Muitas vezes você vai ter que lidar com os inimigos que não aceitam a sua vitória. Muitas vezes você agora ali vai ter que lidar com os pensamentos negativos. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente teme. Muitas vezes a gente teme. E a gente começa a afundar porque a gente se sente incapaz, eu não vou dar conta. O medo, ele faz isso, o medo, ele faz a gente se sentir incapaz, sabe? E talvez eu estou falando para pessoas aqui que o Senhor elevou ele de nível, e agora ela não está conseguindo suportar o vento desse novo nível. E o medo tem batido a porta. O desespero tem batido a porta, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco que a Bíblia vai dizer que Pedro ele começa a afundar quando ele tem medo, mas ele clama a Jesus. Ele clama a Jesus e imediatamente Jesus estende a mão
Querido, Jesus, Ele não vai nos abandonar. Olha aqui, quem chamou Jesus para aquele novo, quem chamou Pedro para aquele novo nível foi Jesus. E Jesus, Ele não vai te abandonar no lugar que Ele mesmo te colocou. Pelo contrário, Ele vai te sustentar. Escute isso. Jesus, Ele não vai te abandonar no lugar que Ele mesmo te colocou, no lugar que Ele mesmo falou, vem, vem. Ele não vai. Clame por Ele, chame por Ele. Você estava desesperada, você estava querendo desistir, você estava achando que você não ia dar conta, que você não ia conseguir. Parece demais. O vento do lado de cá é muito mais forte, Senhor. O vento nesse novo nível é muito mais forte, é muito mais difícil, Senhor. Mas Jesus não vai. Ainda que você comece a naufragar, Jesus não vai soltar a tua mão. Você está entendendo? Ainda que você comece a querer desistir, Jesus não vai soltar a tua mão. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa manhã. Talvez os ventos do novo nível sejam um pouco mais fortes, mas não temas, porque Jesus, Ele não vai soltar a tua mão. E quando Pedro começa a afundar, imediatamente Jesus estende a mão e puxa ele de volta para sobre as águas. E os dois andam sobre as águas junto. Ou seja, Jesus vai andando com você. Vai ter desafios. Nesse novo tempo que Jesus está te trazendo, vai ter desafios. Nesse novo tempo que Jesus está te trazendo, vai ter vento forte. Mas Jesus vai estender a mão, vai te levantar, vai te sustentar e vai caminhar do seu lado. Amém? E a Bíblia vai dizer que eles voltam para o barco. E no momento que eles voltam para o barco juntos, o vento cessa. Amém? Ele volta para o barco, mas ele já não volta mais do mesmo jeito. Porque ali agora ele já tinha tido uma experiência sobrenatural com Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos orar? Senhor amado Deus, Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, digno de toda adoração, de toda exaltação. Obrigado por essa palavra, obrigado por ministrar os nossos corações. É bem verdade, Senhor, que quando nós mudamos de nível, os ventos são mais fortes. É bem verdade, Jesus, que quando nós mudamos de nível, os ventos são mais fortes. A Tua palavra vai dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado, Senhor. Ó Jesus, que nesse novo tempo que o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas, que nós possamos ter fé, que nós possamos ter ânimo, que nós possamos ter convicção de quem nos chamou. Que o Senhor, meu Pai, não nos permita afundar, que o Senhor não nos permita, Senhor Jesus, morrer. Meu Deus, porque esse novo nível que o Senhor está nos levando, Senhor, não é para nos matar, Senhor. No nome do Senhor Jesus, não é para nos matar, Senhor, mas é para ter uma experiência única contigo. Pai, que se precisar o Senhor estender a mão e nos arrancar, Senhor Jesus, do fundo do poço, Senhor, nos arranca. Se precisar o Senhor estender a mão, Senhor, e nos sustentar, Senhor, nos sustenta. Senhor, nos sustenta com a Tua destra poderosa. Quando a gente vier temer, quando a gente estiver sem força, meu Deus, que o Senhor possa nos sustentar. Senhor, existem pessoas que estão ouvindo agora essa oração que está precisando de sustento. Existem pessoas que estão ouvindo agora essa oração, meu Deus, que está precisando da Tua mão, Senhor. Estende a Tua mão agora, Pai. Estende a Tua mão agora, Senhor, porque essa pessoa achou que iria morrer, Senhor, nesse novo nível. A pressão é tão grande, Senhor. A pressão tem sido tão grande, Senhor Jesus. Mas estende a Tua mão agora, Pai, em nome de Jesus. O Deus que te colocou nessa nova estação é o mesmo Deus que te sustenta. No nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. O Deus que te colocou nessa nova estação é o mesmo Deus que te sustenta. Que você possa compartilhar com mais alguém essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa alcançar outros corações no nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode curtir, você pode comentar, você pode deixar o seu amém, o seu pedido de oração, para que a gente possa estar assim juntos, orando no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.